Agora sim. Oi! Olá! Boa tarde, tudo Olha o tamanho bem? da cabeleira. Não tem outro jeito, né? Não. Ai, que bom. Oi, E aí, Lucas. tudo bem? Como que você está, meu querido? Bem, graças a Deus. Caminhando. Caminhando. Tá feliz aí com o sobrinho recém-nascido? Ai, tô e não tô, né? Não posso lá pegar. Aham, sim, sim. Estamos Estamos guardando aí, vivendo. vai tudo dentro do seu tempo. Lucas, muito obrigada por me ajudar aqui com o vídeo. O som do Jonathan aqui para mim também tá ótimo. Para vocês também? Você está me vendo bem, me ouvindo bem, né, Jonathan? Tá tranquilo aqui. Jonathan, se apresente para o pessoal, eu vou colocar o título aqui da nossa live, tá? Tá bom. Pessoal, boa tarde, né? Estamos aí chegando na virada do dia para a tarde. Meu nome é Jonathan Mazzetti, administro a página Famílias para um Mundo Melhor, né? E lá a ênfase do nosso público é casais e família, né? E nós temos feito uma parceria muito boa com a Fabiola, né? Conversa de família, né? E a gente, de vez em quando, a gente fica junto nas lives aqui falando, né? Falando Sim, coisa boa, reclamando, é assim a vida, nós vamos é a tocando. vida. Aham. Então, pessoal, eu tô com uma proposta aí, porque na semana que vem eu vou lançar uma turma, mais uma turma, né? Inclusive tem alunas minhas aqui da primeira turma. Vai ter preço especial para quem quiser entrar, ingressar na segunda turma novamente, que é o 30 dias para transformar seu relacionamento. Eu tô pensando em mudar o título e tal. E diante disso, eu tô fazendo uma série de lives porque na semana passada eu fiquei bem preocupada, sabe, Jonathan? Eu não sei o que você está percebendo aí sobre as famílias na quarentena. Uhum. Eu acredito que os conflitos que já existiam, parece que com esse isolamento pioraram, não é verdade? Aumentaram, né? Sim, sim, Eu acho que esse tá geral, né, Fabiola? verdade. Fiz outras lives com outros profissionais, né? Algumas você até acompanhou, e a Uhum, gente tem uhum, se preocupado com isso, né? Porque a gente tem sim, visto coisas muito preocupantes. Uma é a uhum, questão do divórcio aumentando, e sim, outras até a questão da violência doméstica também, verdade. né, aumentando. Sim, Então a gente se preocupa com isso e a gente precisa, de alguma forma, ajudar essas pessoas. Eu acho que magnífico esse projeto seu. Ontem eu estava, uhum. né, vendo a live, aquela de ontem das moedas, sensacional mesmo. Ah, que Né? bom. Eu também tenho estudado bastante esse tema da questão da família e aquela questão do pertencimento, né, que a gente, o Sim. elo, né, que a gente às vezes não consegue perceber o quanto que a gente às Uhum. vezes é ingrato ou o quanto de medo a gente tem de ser diferente do que os nossos pais são, né? Mas parabéns pela live Sim. de ontem, foi sensacional. Ah, muito obrigada. Eu recebi muitos depoimentos. E, na verdade, o que eu estou pensando? Claro que essas aulas lá no curso, elas são maiores, né? São lives maiores, Uhum, vão ser 30 dias comigo, com exercícios diários. Mas aqui eu estou trazendo um pedacinho do curso, mas de alguma maneira que a pessoa já possa ir mudando. No primeiro dia, nós falamos sobre a diferença de paixão, de amor. E eu coloquei, Jonathan, que o correto seria a gente ter um equilíbrio entre a intimidade, que é o bom trato, o desejo, que é a relação sexual e as questões assim, práticas de química, e uhum, a intimidade, o desejo e a praticidade, né? E o que eu percebi? Tem pessoas que elas não se conhecem, elas não têm o mínimo de conhecimento delas mesmas. Ontem eu falei sobre a nossa relação com os pais, que eles são as pessoas que têm as moedas para a gente, que se a gente não recebe, nós não conseguimos, nós começamos a exigir do parceiro, não é verdade? uhum, E isso aparece bastante para você também, não aparece, uhum. Jonathan? Parece Uhum, demais. sim. E hoje eu quero fazer uma live, foi até interessante, né? Porque eu mandei um áudio pro Jonathan do tema da live, assim, de quase 5 minutos, e perguntei assim, o que você achou? E ele me respondeu como um bom homem. Ficou ótimo. Eu mandei quase 5 minutos de áudio, e aí ele me respondeu assim, ficou ótimo.
Entendeu? Então, o que que acontece? E até ontem, eu tinha mandado para o Jonathan, falei assim, Jonathan, eu queria te fazer um convite, porque amanhã eu vou falar sobre as diferenças entre homens e mulheres, mas eu gostaria de ouvir um homem, porque um erro muito grotesco é a gente ouvir uma mulher falando sobre o que ela acha que um homem quer. E, na verdade, os homens, eu coloquei assim, um grande paradoxo, eu vou falar para vocês baseado nesse livro aqui, tá? 7 segredos que ele nunca vai contar para você. Do Kevin Lehman, eu amo esse autor, sabe? Você conhece esse livro, Jonathan? Não, ainda não. Acho que eu Não? já vi você divulgando e falando dele. Aham, aham. E ele é muito interessante. E aí a gente vai se basear nisso aqui. A Wade tá falando assim, Wade, que a violência, olha, aumento de violência sexual, abuso sexual infantil, acidentes domésticos, nossa, tá assim, gente, Tá. infelizmente. Inclusive, aproveita e já divulga, viu? Já clica nesse aviãozinho aqui, convida seus amigos. Eu sei que é sábado, mas vai ser uma live super leve, super divertida. E para a gente começar aqui, eu queria falar para vocês que um dos grandes paradoxos, se você não sabe, é que o caminho que leva para o coração de um homem está muito bem sinalizado. Existe um paradoxo, porque é muito claro o caminho para o coração deles, mas ao mesmo tempo é estreito. Um homem só abre o coração dele para poucas pessoas. E me dá uma impressão, Jonathan, e eu ouço os homens falando isso, que nós mulheres, nós podemos ser muito assustadoras. Você concorda com isso? Fabíola, o homem, eu percebo assim, uma coisa que é muito homem e mulher, né? Acho que até teve uma outra live que a gente falou sobre isso, a questão do dar e receber, né? Eu percebo que com essa modernização, as mulheres assumiram muitas responsabilidades e uma delas, às vezes, foge um pouco, acredito eu, desse papel da mulher, porque ela quer Tá. tomar conta de tudo, né? Assim, Uhum, não todas, né? Eu quero que entenda, a uhum, gente nunca generaliza, mas assim, existe um incentivo da mulher ser independente de todas as formas, tá. inclusive de fazer o papel do homem. E aí quando Uhum. o homem olha para essa mulher, ele fala assim, essa mulher não precisa de mim, o que que eu vou fazer? Ah, tá. Né? Uhum. E aí é Sim, muito nesse sentido que eu percebo os homens assustados, assim, mas como que eu sim. vou conquistar essa mulher? Tudo que eu Uhum, faço não tá bom, né? uhum, Tudo que eu faço é muito pouco, não tem um reconhecimento, sim, e aí uma das diferenças, né, do homem e da mulher é muito isso, de ser reconhecido pelo que faz, ou nós temos essa necessidade. Né? Então uhum, vai muito disso, isso às vezes é o que assusta os homens. Né? De, tá. ó, tem uma mulher que não precisa de mim, Uhum, então eu vou fazer o quê? uhum, sim, sim. Né? E entra um paradoxo, porque assim, eu sou casada com um homem e eu só tenho filhos homens. O que que eu percebo, Jonathan? Que os homens são muito práticos e as mulheres às vezes ficam criando coisas na cabeça, porque quando uma mulher, geralmente, dificilmente ela diz o que ela quer. Ela faz jogos, parece que as mulheres fazem jogos com mais facilidade, sabe? E os Uhum. homens, eles são muito práticos, então o homem, quando ele quer uma coisa, minha filha, ele fala, sabe? Não é verdade, Jonathan? Você percebe isso também? É uma. Eu estou lendo, estou estudando aqui um assunto, é muito interessante, é sobre os sinais que as mulheres dão para os homens, né? Sim. Mas Uhum. os homens também dão esses sinais, né? E a gente Sim. compreender isso é preciso, né? Porque a Uhum. questão ah, é, é, me fugiu aqui agora, eu dei uma viajada aqui. Mas é muito nesse sentido, da gente perceber o outro e saber a necessidade, a questão prática das coisas. Uhum. Né? Não Sim. ficar criando fantasias ou ficar de joguinho. Você fala muito, né? Depois de tanto tempo de casado, não dá para ficar. Não, será que. Ah, não, ele não me procurou. Uhum. Ela não falou nada. O homem também tem disso. Né? O Sim. homem, se eu falar, às vezes eu quero, falo um negócio, e aí, não, mas você não fez carinho hoje, já que você não falou nada bonito hoje, que você só pensa nisso, não sei o que, é a questão Uhum. da praticidade. Sim, sim.
Homens são muito mais práticos. E até inclusive esses dias, eu não sei se vocês lembram, eu postei uma foto eu de meia, né? E antes da gente entrar nas 3 coisas que um homem mais quer e as 3 coisas que uma mulher mais deseja, né? Eu quero falar para vocês essas diferenças. O homem, ele encara a vida muito como uma missão, sabe? O homem, ele sabe que ele tem que fazer uma coisa ali, ele vai e faz. E a mulher encara como uma jornada. Então, geralmente as mulheres, elas curtem muito mais o processo. Não sei se vocês sabem. Jéssica, o homem não vê sinal, não. Você vai ter que ser clara, viu? Isso tem e quase que desenhar. Se for sinal luminoso aqui, igual o trânsito, às vezes. Em neon, entendeu? Então, assim, os homens, eles são muito mais práticos. E quando a gente entende como funciona a cabeça de um homem, como funciona a cabeça de uma mulher, claro, pessoal, assim, em algumas questões a gente funciona parecido, mas em outras é muito distinto, é muito diferente. Então, para vocês entenderem, o homem, ele vê a vida como uma missão. Tanto que, por exemplo, quem vai para o exército são homens. Assim, tem as mulheres que vão. Mas quem vai é homem. Eu não pego uma arma nunca, entendeu? Mas um homem vai. E a mulher encara como uma jornada. A memória do homem, olha que interessante isso. A memória de um homem, ela gira em torno de processos. É o que eu tenho que fazer. E o homem é mais prático, sabe? A memória da mulher, ela gira em torno de sensações, de emoções. Então, quando você pergunta o dia do casamento, por exemplo, se o Jonathan for falar sobre o dia do casamento dele, ele vai lembrar o que ele teve que fazer. A mulher dele não, a Pri. Ela vai lembrar de outras coisas, né? Vai lembrar da textura do bolo, vai lembrar... Vocês estão entendendo, gente? Então, por isso que existe tanta confusão, Jonathan, porque às vezes eu percebo, e eu também já quis isso, tá? Às vezes eu casei com meu marido e em alguns momentos eu queria que ele fosse a minha melhor amiga, sabe? E meu marido nunca vai ser minha amiga, graças a Deus, sabe? Mas depois que a gente percebe isso, você sentiu essa questão aí também? Apesar que você tem pouco tempo de casado, uns 3 anos já, Jonathan? 3? Eu tô indo pro 10º ano já. Que isso, sério? Eu achei que vocês tinham menos anos de casado. Não, em novembro a gente já faz 10. Legal. A Pri eu não tô tão novinha, a Pri tá mais novinha. Uhum. Mas a gente casou bom, para 10 anos já. Mas é muito isso, Sim. a questão dos detalhes, né? Mulher é muito detalhista, é uma questão mais emocional, igual você me escreveu. Eu quero fazer uma ressalva aqui, que eu não recebi seu áudio, tá? Eu recebi só as figuras, é por isso que eu fui tão prático. Você não recebeu o meu áudio, não? Eu mandei um áudio. Uhum. Não, então não ia mudar muito não, viu? Eu adoro isso em vocês, porque é de fato, por exemplo, quando você pergunta para um homem como foi seu dia, ele responde o quê? Ótimo. Foi bom. E quando você pergunta para uma mulher? E para uma mulher, o que ela responde? Ela responde, acordei 6 horas da manhã, fiz um café. Você acredita que o dia estava nublado? Pra que a pessoa vai querer saber se o dia estava nublado ou não? Então, foquem nisso, sabe? Nessas diferenças que o homem vê o mundo como uma missão, a mulher vê como uma jornada. O homem, ele... Gente, eu já falei com vocês, né? Eu fiz uma live sobre dinheiro esses dias, acho que tem 15 dias. Eu falei, eu morro de vergonha de sair com meu marido, porque quando ele tá ali, ele pede desconto em tudo, porque a mente dos homens, a cabeça dos homens, eles pensam em vantagem numérica e estratégica. E a mulher não, a mulher pensa em conforto. Por isso que a mulher dorme de meia. Eu amo pijama. Homem, eu já comprei, eu não compro pijama pro meu marido mais. Porque ele só veste o short, aquele short, né? Ele joga a blusa fora, ele não gosta. Você dorme de pijama, Jonathan? Não, durmo não. Tem Vocês 2 na gaveta. E assim, os meninos que estão aqui, as meninas, vocês conseguem perceber essas diferenças? Dá para perceber? Faz sentido quando a gente fala isso para vocês? Porque só faz sentido se fizer sentido para vocês, tá? O que vocês nos respondem aí? E a gente não generaliza, né? Claro. Fabiola, acho que eu tenho percebido muito isso no consultório, que tem casais que esses papéis são totalmente invertidos. E tudo bem também, né? É porque a gente sempre vai pela maioria, quando a gente vai falar, os estudos sempre apontam a maioria. Então a gente precisa entender isso. E uma outra coisa que é muito importante é a questão do equilíbrio. O homem também não precisa ser
tão básico, e a mulher também não precisa ser tanto detalhista. Eles precisam Sim, só a linguagem, né? sim. Ontem eu fiz aquele questionário, e aí depois eu até te passo algumas coisas. É incrível como a comunicação ainda é um fator de problema no relacionamento. Como? Como? Quase E oitenta por assim, cento. desses casos. Pessoal, inclusive, por favor, convide as pessoas para ver essa live, depois nos marque meu perfil, marque o perfil do Jonathan, porque isso que a gente vai falar aqui de comunicação, que o Jonathan trouxe, Jonathan, você tá me vendo? Porque tá travando para mim. Tá Não, me tá vendo, né? tranquilo. Uhum. Isso aqui que a gente vai falar hoje resolve, tipo, 60, 70% dos problemas de comunicação. Porque Uhum. o que, que acontece? Quando a gente se casa, ainda existe uma ideia de que a gente vai mudar o outro. E ninguém muda ninguém. E se tem alguém que odeia que você mande ele fazer algo, é o tal do homem. É, Homem odeia ser mandado. Jonathan, tô certa ou tô errada? certíssimo. Até Uhum. porque eu acho que isso é uma questão do nosso cérebro, que quando vem uma ordem direta, e a gente já falou isso em outras lives, o Sim, cérebro sim, automaticamente ele trava. Porque pô, sim. a gente foi orientado a obedecer só a uma mãe de mulher, Uhum, né? E sim. aí quando a esposa começa a te dar ordem, ela começa a dar ordens diretas, e o homem não entende isso, o que que ele Uhum, assimila? Não é minha mãe, né? sim, Eu só vou obedecer minha mãe. Se ela sim. começar a agir, né, ou se as mulheres começam a agir como as mães, Mães. Uhum, isso é muito grave porque afeta a vida uhum, sexual, né? Porque sim, aí o homem ele trata como mulher, como que eu vou ter relação sexual com a minha mãe? sim. A gente fala isso nos consultórios, as pessoas parece que assustam, né? Mas o Assustam. nosso inconsciente tem um poder muito grande de nos travar. Nossa, Né? sim, Então, sim. mas aí é o que eu sempre falo. A mulher, ela precisa saber falar, mas o homem também precisa entender que ao ouvir um pedido desse direto, por exemplo, põe o lixo para fora. Às vezes Uhum, não é uma ordem, às vezes é um pedido sim. que É um pedido. simplesmente foi feito diferente. Sim. Uhum. Ótimo. E aí agora você vai, a Jéssica está falando aqui, é isso mesmo, na maioria das vezes acontecem desavença por falta de comunicação. É porque, Jéssica, muitas vezes as mulheres, elas querem tratar o outro como elas gostariam de ser tratadas. Mas É, aí existe um abismo, porque o homem, ele precisa, vocês vão ver, inclusive se vocês tiverem um caderninho, anotem, tá? Mas depois eu vou fazer um post lá, mas anotem para vocês verem o quanto a Pri tá aí, a Pri vai participar. agora começou a complicar, que agora eu conto o segredo, ela sabe tudo. Pri, fica aqui até o final, viu? Então, se a gente fosse colocar em uma pirâmide de necessidade as três coisas que um homem gostaria de ter no seu relacionamento, a primeira coisa é, ele quer ser respeitado. E é interessante porque, assim, a maior necessidade da mulher, depois a gente vai falar, né, de amor, do homem é de respeito. E às vezes você ama o seu marido, você ama o seu parceiro, mas você não tem um pingo de respeito. E Uhum. para eles, né, o Jonathan, por isso que eu chamei o Jonathan, para eles, amor é igual a respeito. É verdade isso, Jonathan? Fala pra gente aí, do É, seu ponto de vista. acho que sim, Fabíola. Lógico que a gente vai entrar naquela questão das 5 linguagens do amor. Mas o Sim. respeito é fundamental. Porque isso Uhum, é primordial. Se o homem ele não sente esse respeito, ele desanima. uhum, Né? Eu falo, cara, sim. Uhum, eu tenho uma pessoa, uma companheira que como que fala? Não valida uhum, aquilo que eu sou, né? Esse homem que eu sim. sou. E muitas das vezes aí é interessante, na live de ontem você falou sobre isso, sobre o que os pais nos dão, né? E aí Uhum, também essa questão, como que é o relacionamento dessa mulher com o pai, né? Para saber se esse pai foi um homem de verdade ou ele foi um muito homem, muito ali, uhum, um afeto muito próximo, e agora ela procura no marido aquele pai. uhum, A mulher saber diferenciar esse pai e esse marido é muito importante também. uhum, uhum. Nossa, tem um filme, eu não sei se vocês chegaram a ver. Gente, como que é o nome daquele filme? Quem me segue aqui há mais tempo?
que tinha um caso assim, ponto de decisão. E o ponto de decisão era muito isso. Eu não sei se vocês chegaram... Você assistiu esse filme, Pelo Jonathan? nome eu não lembro. Ponto de decisão. Ela quebrou o pé. Vocês lembram desse filme? Quem me acompanha aqui mais tempo sabe. Ela quebrou o pé e a mãe dela foi para dentro da casa dela. E bate com o que a gente viu na live de ontem, porque o marido, vocês imaginam a sogra morando com vocês dentro de casa, né? Então não é bom nem imaginar. E nisso, a mãe dela não teve um bom relacionamento com o pai e estava atrapalhando o casamento dela, que é o que você disse, né? Então, respeito é fundamental para um homem. Eles querem, e inclusive uma das coisas assim, eles não querem saber o que está acontecendo na sua família e com você pela boca de outras pessoas. Eles querem ouvir de você. Se está com problema, chega no seu marido e fala. Eles odeiam ficar sabendo de fofoca por boca de outras pessoas. Então, acho que isso é uma coisa muito importante. A maneira como o tom de voz, até coloquei um post agora mesmo, a gente fala com mais educação, com uma maneira diferente com quem a gente ama. E a gente reage à postura. Porque às vezes a gente fala num tom de voz, mas a nossa postura diante do marido é de arrogância. E isso é quase que imperdoável para vocês, né, Jonathan? Uma coisa que é muito interessante falar eu tenho dado algumas dicas para as pessoas, principalmente para as mulheres, ao conversar com o homem, porque o homem tem essa dificuldade de ouvir. E aí, o que eu tenho orientado? Igual aquele livro, Os Homens São de Marte, as Mulheres São de Vênus. Esse livro é sensacional. E aí, o que ele fala muito, essa questão? Quando a mulher vem falar com o homem, né, ele já se arma, porque ele acha que ele é o causador do problema, né? E ele tem que ter uma solução para resolver aquele problema. Sim. Porque o homem, ele gosta de resolver problemas, né? E aí, o que eu falo para a mulher? Quando for conversar com o homem, já chega de falar, olha, o problema não é seu e você não precisa resolver agora. Só me ouça, né? Ouve tudo que eu preciso falar e depois a gente vê se eu preciso da sua ajuda ou não. Porque geralmente Sim. A mulher, ela já sabe o que ela precisa fazer, às vezes ela já resolveu o problema, mas ela quer falar, porque é uma forma do jeito dela resolver o problema. Né? Então, saber como falar, o que falar, é muito importante para que seja acolhida esse sentimento. Né? E aos homens que estão nos ouvindo, não tente resolver antes de ouvir, né? E quando ouvir, não fale o que a mulher deve sentir. O sentimento é dela. Sim. Né? Sim. Então, olha, não, eu posso te ajudar com alguma coisa? Não, eu já resolvi. Então tá, vem cá, me dá um abraço. Pronto, acolheu, né, garantido o resto do dia. Sim. A Carol está perguntando se isso também vale no âmbito comercial, que os homens meio que bloqueiam, né? Os chefes bloqueiam. Olha, os homens, na verdade, Jonathan, o Kevin Leman fala nesse livro, eu acho isso fantástico. Sabe por quê? Os homens fazem essa pose de fortes aí, de bam, para esconder. Para esconder que lá dentro deles, eles continuam sendo aqueles mesmos meninos, sabe? E como a gente pode ser muito assustadora, e algumas mulheres partiram para um outro extremo que a gente não pode negar, que vivemos numa sociedade patriarcal, de muito machismo, mas é como se as mulheres quisessem excluir os homens. A gente consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo, nós somos pessoas mais relacionais por natureza, e a gente pode ser assustadora, assim, sabe, Carol? Vai com mais humildade. E é interessante, por exemplo, seria uma outra live, como lidar com os outros homens, mas o Jonathan deu uma dica preciosa aqui. Vá direto ao ponto para falar com o homem. E em relação às mulheres, eu quero dar uma dica também, Jonathan. Até a Pri, se ela tiver aqui, ela vai adorar essa dica. Quando você for falar com seu marido, toque nele. Encoste, coloque a sua mão, sabe? Assim, porque você vai ter a atenção dele mais facilmente. Porque isso acalma. Por que você tá rindo? Você já leu isso em algum lugar. É das minhas. Faça o teste. Gente, isso aqui, ó, essa live que a gente está fazendo,
paga em alguns lugares. Às vezes você faz um curso para um relacionamento de casal e você não tem esse tipo de informação, viu? Então fique atenta que a gente está dando informações preciosíssimas. Olha, toque, você vai ter a atenção dele muito mais facilmente, não é verdade? Jonathan, faz sentido para você? Tem sentido, meninas? Os meninos também faz sentido aqui? Faz muito sentido, Fabiola. Só queria comentar um negócio que você falou sobre a questão do homem esconder essa questão. Eu não lembro qual a palavra que você usou, mas o que eu percebo? Que nós homens, a gente fica muito... a gente é muito sensível na questão de quando a gente é cuidado. Né? A gente tá doidinho para ter realmente essa mãe, pular no colo e brincar e tá. Por isso que a gente, às vezes, tem que ficar nesse jogo de, não, eu sou homem, eu tô grande, não, eu não posso ser cuidado. E aí tem muita dificuldade, entrando na questão do negócio, que às vezes esse homem tem um relacionamento muito ruim em casa, né? E ao ir para o trabalho, né? Não estou generalizando, tá, gente? Esse carinho, essa atenção de outra mulher, isso confunde muito. Sua internet está dando umas osciladas, é só para mim? Deixa eu trocar aqui. A internet do Jonathan está dando umas osciladas. Me avisem aqui se é só para mim. Essas internets. E eu mudei, gente, o horário das lives justamente para não competir com esse povo aí de sertanejo. Minha internet não está aguentando. Eita, agora travou mesmo. Me avisem aqui, agora melhorou. Voltou, Jonathan, voltou. Tá melhor agora. Até onde você me ouviu? Eu te ouvi você falando assim que às vezes o homem quer uma mãe, né? E aí precisa ter esse cuidado. Então eu estava falando assim, voltando à questão do negócio, né, o chefe, por exemplo, onde ele foge dos contatos com o mundo feminino. Então, às vezes esse homem está em casa com um relacionamento muito ruim, onde ele não tem esse afeto, onde ele não tem essa atenção, e aí ele vai para uma empresa onde ele é o chefe, e as pessoas, e aí eu torno a dizer, não é generalizando, né? Mas a mulher que dá, por exemplo, a secretária, que dá atenção, que está ali cuidando da agenda dele, dos horários, olha, esse homem está sendo cuidado. Às vezes ela sabe que ele gosta de um café com açúcar ou sem açúcar. Então, não é generalizando, mas é um perigo. Instala naquela hora, ela está cuidando. Remete ao desejo da mãe, e aí é uma questão que a gente precisa fugir. Né? E aí o homem, às vezes, para não demonstrar isso, ele se trava. Né? Então, se trava, não, eu realmente essa carência, e aí acho que todos precisam ouvir aquela live de ontem, né? Eu sei que está lá no seu Telegram, que eu já fui lá, né? Então, ouvir isso e fazer esse aspecto, como que está meu relacionamento com a minha mãe ou com o meu pai, e o que eu preciso agora com a minha esposa, né? E aí ser muito sincero, eu acho que no relacionamento não tem espaço para mimimi, de ficar fazendo joguinho. Vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos alinhar e pontuar, e vamos ser maduros para não ficar de cara feia, emburrado um com o outro, resolver as pendências. Né? Casamento é coisa de gente grande, né? Você fala muito isso. Falo muito, e o Jonathan esses dias, ele falou a respeito do respeito que a gente está falando, eu ouvi você com uma enquete assim, se você fala mal do seu parceiro para alguém, não é verdade? Você fez uma enquete assim esses dias. E isso, gente, é uma tremenda falta de respeito. Uma tremenda falta de respeito. E nós, mulheres, toleramos isso mais. Mas os homens não toleram isso. Então, a maior necessidade, né? A primeira maior necessidade de um homem é ser respeitado. Fica claro, porque quando a gente colocar das mulheres, inclusive coloca aí pra mim, gente, número 1, ser respeitado. Que a gente vai pro número 2. Ele quer ser necessário. O que é isso, necessário? Tem uma frase do livro que eu gosto muito que ele fala assim: os homens gostam que as mulheres sejam independentes e eficientes, mas não demais. E o que o Jonathan falou que começou falando. Hoje parece que a gente não dá mais espaço. A gente faz tudo. Faz tudo. Isso para eles é aterrorizante. Para que você vai precisar de um homem? E tem algumas mulheres que falam, eu não preciso de um homem, precisa sim.
Ah, mas hoje eu vou lá no banco de esperma, eu vou ser mãe independente, mas o esperma veio É dele, do homem. do homem. Então, tem isso. O primeiro, ser respeitado. O segundo, ser necessário, tá? Então, olha que interessante, porque hoje em dia, com a mulher indo para o trabalho e é um caminho sem volta, mas será que você dá espaço? Será que você chega para ele e fala, eu preciso que você faça isso para mim? Eu preciso. Uhum. Porque vocês gostam disso, né? De ser o herói da esposa? A minha mãe aí. A minha mãe chegou agora. Eu acho que, Fabiola, é igual a gente está falando, a cultura, né, para o homem, ela foi imposta assim, olha, você tem que dar conta da sua casa, Sim. né? Você é o provedor, você tem que se virar, né? E aí o que eu percebo? Que o homem, ele também tem necessidade de Uhum. ser, de ter carinho, né? De ser Sim. cuidado, de ter as palavras de afirmativo sobre ele, né? De ser conquistado, né? E Verdade. aí, uma coisa que eu até coloquei em letras maiúsculo aqui, de ser reconhecido, né? Uhum. Porque existe isso, esse equilíbrio. A gente é cobrado para dar conta, né? E quando isso parece que não está bom para nossa esposa, a gente começa a se cobrar. E aí o Sim. tanto que isso é um paradoxo muito louco, porque aí muitos homens vão para onde? Vou trabalhar Uhum. mais então. Sim. Vou trabalhar, vou fazer hora extra porque eu preciso dar conta da minha família. E ele Uhum. não percebe que não é só dinheiro, Sim. né? Eu Uhum. atendi um casal essa semana que passou, e ele falou assim, eu trabalho, 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 e eu não estou dando conta. Então ele trabalhava, mas tem 3 cartões de crédito. Uhum. Né? Então, assim, é um entrando e 3 gastando. Então, eu falei assim, Sim. olha, mas você já perguntou para sua família o que que eles precisam de você? Porque é muito nesse sentido. A gente é Sim. cobrado, então a gente vai trabalhar muito porque eu quero dar uma vida boa para minha família e às vezes a gente esquece da parte afetiva, né? E aí a gente vai distanciando dessa família, Uhum. Sim, né? verdade. Sim. E às vezes eu vejo, porque a gente se torna tão assustadora nessa nossa independência. A Andrea falou assim que parece que não, todo mundo faz de todo mundo. E não é assim, existem os papéis bem definidos e a bagunça desses papéis mexe muito, né, Jonathan? Que Uhum. parece que essa questão de nós hoje acharmos que não precisamos dos homens para mais nada só afasta eles, sabe? Afasta, aqui a André está colocando, a mulher pode tudo, mas não deve. Os homens estão perdidos nessa nova configuração da Mulher Maravilha. E às Uhum. vezes eu vejo, porque quando eu peço alguma coisa para os meninos ou para o meu marido, né? Às vezes eu vejo assim, quando eles vão abrir um vidro, eles fazem até assim para a gente ver o músculo. Então os homens gostam que a gente fale assim, nossa, mas como você é forte, como você tá cheiroso. Então eles gostam de se sentir necessários. Hoje de manhã meu marido saiu aqui todo perfumado, falei, mas cheiroso e tal. E isso mexe com o ego deles, porque eles gostam de se sentir necessários. E é o que o Jonathan tá dizendo. Lá dentro, gente, eles querem ser o herói das esposas. Eles querem ser o herói. E a Uhum. pessoa com quem o homem mais se preocupa é a esposa, é a família. Mas será que nós estamos dando espaço para eles demonstrarem isso? Com a nossa hashtag, né? Não sou Carlão. Esses dias a gente brincou. Tem muita mulher aí que é muito mais macho do que muito homem. Tem. E pesa. Isso a longo prazo pesa, gente. Não adianta. É uma inversão de papéis muito pesada. É. Mas e sabe uma coisa que é interessante, Fabíola? Se a gente pensar no nosso casamento como uma sociedade, e ele é uma Sim, sociedade, sim, sim, é, a sociedade, cada um é bom em uma coisa. sim. Não Uhum, são papéis pré-definidos e que tem que ser sim, aquilo e pronto, acabou. A gente, como sociedade, como sócios, olha, em que você é bom? Em que você é melhor? Por isso que eu sim. falo muito que na questão da submissão. Ser Uhum. submisso não é obedecer ou ser escravo um do outro. Mas Cegamente, não é eu isso? tenho pensado muito na questão do avião. Existe o Uhum. piloto e o copiloto. Do carro, existe um que dirige e o outro que ajuda. Tá ali Então, do o lado. casamento é muito nesse sentido. Não tem como os dois pilotar ao mesmo tempo.
Não tem Não. como não, eu quero virar para a direita, eu quero virar para a esquerda. Um sempre vai estar no comando. E eu falo Descubra no que muito você isso. é bom, gente. É, Né? por exemplo, aqui em casa, quem toma conta das finanças é a Priscila, porque ela é Uhum. muito organizada. Não Sim. vejo problema nisso. Uhum. Entende? Tem pessoas que Uhum. falam assim, mas você tem que saber. Foi, mas eu sei. A gente Uhum. compartilha de coisas. Ela me Claro. mostra, a gente presta conta um pro outro. Mas ela Uhum. toma conta. E eu não Sim. faço Sim. oposição nenhuma. Então, mas é Sim. porque ela é boa naquilo. Então, Uhum. cada um faz aquilo que é bom. Acho que isso é papéis que oscilam dentro de um casamento. Cada um vai ter uma Sim. regra. Não tem uma regra geral para todos, né? Sim. Sim. E se sentir necessário, por exemplo, naquilo que você é bom, naquilo que você é melhor. E se a gente for Uhum. colocar, a gente consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo? Talvez. Mas deixa algo pro seu homem fazer, minha filha. Pelo amor de Deus, não carrega o mundo nas costas, não. Sabe, muitas vezes os homens, esses dias eu até falei sobre isso. Será que tem um espaço no seu coração para um casamento, para um relacionamento? Tem 1000 cursos para fazer, tem 1000 coisas para fazer. E se você não dá espaço, outra pessoa vai dar espaço, porque a gente Uhum. vai entrar na terceira necessidade do homem. Inclusive, amanhã, gente, eu não sei como que eu vou fazer para falar sobre sexo, meio-dia, da tarde. Não, eu vou vencer minhas barreiras e eu vou falar. Eles E vão te aí, vocês bloquear aí pelo vão. conteúdo. Será? Eles bloqueiam? Queria saber sobre isso. Não, tô Bloqueia, brincando, não, né? bloqueio não. Eu vou falar sobre sexo rasgado aqui amanhã, meio-dia. E a terceira necessidade de um homem é ser satisfeito, é se sentir satisfeito. Eu brinco assim, vocês me perdoem pelo que eu vou falar agora, né? Mas homem, basicamente, ele tem 2 necessidades: barriga cheia e saco vazio. E não necessariamente nessa ordem, de acordo com uma que eu recebi um conselho de uma mulher mais velha. Ou seja, para eles é muito mais simples do que para nós. Mas, assim, entrando na questão da sexualidade, que a gente não vai entrar aqui hoje, o homem vê sexo de uma maneira muito mais instintiva do que a gente. E mais do que se sentir satisfeito sexualmente, acredite ou não, para ele é muito mais prazeroso quando a mulher também se sente satisfeita sexualmente. Não é, Jonathan? Fala aí um pouquinho Sim. para nós. Tô vermelha já. Ah, aqui- eu tava vendo uma outra live que você fez com uma outra, acho que é uma outra psicóloga, né? Na hora que Aí, você foi Lô. falar a hora que você foi falar de sexo, você até bebeu água. Eu ia mandar falar, ó, os atos. Mas isso é muito difícil, às vezes, a gente falar isso, porque é uma questão de intimidade de cada casal, né? Sim. Mas isso é muito verdadeiro. Se a gente tem a necessidade de se sentir útil, uma das Uhum. coisas que a gente sente prazer é de dar prazer para nossa companheira. Mas Sim. aí, boba das mulheres, aí eu falo assim, né, muito direto, de Aham. fingir um orgasmo, de Tá. não conversar com o marido do que ela gosta, de Uhum. falar, pô, não, aí não tá bom, não, vamos mudar, Sim. né? Porque o homem gosta. Uhum. Ele quer sentir, entre aspas, é, é, o O domínio ali herói. na hora. O É o herói. Ele herói. quer ser o herói. Mas, mas a mulher precisa falar, olha, não, aqui tá bom, mas não precisa ser agressivo, né? Uhum. Vai com jeito, muda, Sim. Sim. ó, vamos tentar assim, ó, o que você acha assim? A intimidade do casal precisa levar para esse ponto, né, Sim. de sem frescura, mas deixar Sim. acontecer as coisas, né? Aham. Então a questão é Verdade. muito disso, de o homem tem essa necessidade, né? Tem Uhum. uma piada ontem, a Priscila me contou que ela leu em algum lugar, mas esqueci agora, mas depois eu posto aí para vocês terem Aham. mas é muito engraçado. Mas é porque o homem tem essa necessidade de se sentir útil, inclusive no Uhum. sexo. E é igual você falou, Sim. tem sentido diferente? Tem muito sentido Uhum. diferente, né? Então, assim, Porque o homem às faz vezes, sexo. pô, não te cortando, mas assim, é porque eu gostaria que as meninas entendessem, porque às vezes elas acham assim, eu fazendo ali de qualquer maneira, ele vai ficar satisfeito. Não é a mesma coisa, né, Jonathan? Aí vamos ser claro aqui, aí tem o alívio fisiológico, mas Uhum. prazer nenhum, né? Sim. Porque no final ele sai ali e fala assim, nossa Deus. Lógico que tem alguns que igual máquina, né? Vai lá e Sim. faz e pronto. Mas quem Uhum. tem realmente um sentimento, ele vai falar, mas minha mulher não saiu, né? Não teve Feliz. prazer, ela não está Uhum. feliz, né? O que que eu fiz?
Então, é muito nesse sentido. Inclusive, os homens às vezes brocham muito por causa dessa questão de, Uhum, não, mas fui lá, fiz, não deu nada. Ah, eu tô fazendo, sim, ela não tá demonstrando interesse. Tem um sim. gordinho comediante na internet, ele é muito engraçado. É uma pergunta, fala pra ele assim: você acha que sua mulher faz sexo por amor ou por interesse? Aí ele fala assim: por amor, porque ela não demonstra interesse nenhum. E assim, É, para os homens é muito importante, porque uma das reclamações que eu mais ouço é que os homens falam, ela nunca, né, ela nunca toma iniciativa. Porque muitas mulheres lidam assim, se ele vir, né, e às vezes algumas falam assim, nossa, eu fico tão feliz quando eu fico menstruada que eu não tenho obrigação. Gente, sexo não é obrigação. E a Wade está falando que sexualidade entre cristãos é interessante. A dificuldade devido ao grande tabu que temos durante o namoro? Sim. Inclusive, vem para a live amanhã. Gente do céu, eu estou até me preparando emocionalmente para essa live de amanhã. Jesus me ajuda. A gente vai conversar bastante sobre essa questão. E aí, o Jonathan falando dessa necessidade. Por exemplo, o meu marido, eu não sei o de vocês, mas o meu marido, gente, tendo a roupa passada, almoço, café e sexo, não precisa de mais nada. E a paga as mulher contas não, feliz da vida. sabe? Se isso tiver em dia, gente, mas não tem nada que abala ele. E isso é muito interessante, porque a mulher não, ela quer ter sucesso, ela quer ter status, ela quer ter conforto. É isso que eu estou falando para vocês. Nós vemos a vida como uma jornada e os homens vêm com uma missão. Em alguns aspectos, algumas mulheres falam assim, é muito mais duro para a gente do que para eles. Não sei. Eu acho que nós precisamos olhar também o mundo com os olhos do outro. Se faltar comida dentro de casa, pesa mais para quem? Para o homem ou para a mulher? Pesa muito mais para o homem. Tá? Tem uma parte aqui no livro, a Elida me perguntou qual livro que é. Elida, inclusive, vou lançar outra turma, tá? Do casamento lá, 30 dias comigo. 7 segredos que ele nunca vai contar pra você. E aí ele coloca assim, coisas que você nunca, menina, ouvirá de um homem. Querida, hoje podemos só nos abraçar e conversar? Que dia que você já ouviu isso de um homem? Nunca! E nunca vai ouvir. Se isso 2, acontecer, pode ligar para nós. pode ligar, urgente, marca sua terapia com os dois de preferência, né, Jonathan? Porque já é o caso grave. Se eu tirar uma folga na sexta-feira, podemos ir fazer compras e passear no final de semana? Nunca que ele vai te falar isso. O outro, como nós deixarmos a sua mãe aqui por mais uma semana, ela está aqui só há um mês? Nunca ele vai falar isso. E o quarto, claro, eu vou assistir ao balé com você, eu gosto de ver aqueles homens usando colã. Nunca. Então, isso são coisas que a gente faz com uma amiga, não é verdade? Agora, vamos lá. Revendo as 3, só se tiver virado trans mesmo, viu, Val? Ó, as 3 maiores necessidades de um homem: ser respeitado, ser necessário e ser satisfeito. Agora nós vamos das mulheres, né? Das meninas. A maior necessidade de uma mulher é a afeição. A mulher, inclusive, gente, acho o máximo que as pessoas que votaram lá do que é mais importante, a maioria das mulheres, para ela, foi intimidade. Elas gostam de ser bem tratadas. Então, a afeição para o homem, olha aqui, pega comigo. A afeição para o homem é igual a sexo. A afeição para a mulher é abraço, um beijo, uma flor, um bilhete. Ela precisa de afeição como afeição e não como preliminar. Vocês estão pegando? Então, olha onde entram os inúmeros conflitos. Faz sentido, Jonathan? Faz, estou anotando aqui. Mas é bem isso. E aí o interessante é a gente conhecer a linguagem um do outro, né? Porque às vezes levar uma flor para uma pessoa que gosta de ouvir, não vai adiantar muito. Não vai adiantar nada. Né? Mas então precisa perceber isso. Qual que é a linguagem de amor da mulher? Né? Porque aí a mulher faz muito mais sentido, né, para a mulher conhecer a linguagem dela do que para o homem. Então, assim, a mulher, por exemplo, ela não quer um buquê de flor. Para ela, um buquê de flor ou uma flor vai ter o mesmo valor. Coisa. Mesmo valor. Né? Então, assim, igual você falou assim, a afeição, é ser lembrada por alguma coisa. Sim, sim. E a afeição nessa questão do carinho, porque a maior reclamação que vem pra mim, e são as diferenças na comunicação. Ele só é carinhoso comigo quando ele quer sexo. E nisso a mulher se sente um lixo.
um lixo. Por quê? Porque para ela, a afeição, do mesmo jeito que para os homens o respeito é essencial, para as mulheres o ser bem tratada, o ser bem cuidada, é afrodisíaco. Essa é a palavra, sabe? Pra gente ser bem tratada é como se fosse... Até vou anotar essa frase, gente, tô muito poeta, né? Faz sentido pra vocês, meninas? Olha, e aqui a Nádia tá falando, quer me ganhar com comida, principalmente se for sushi. Pronto. Pra ela é muito ali um serviço, um ato de serviço, não é verdade? Com presente, mas muito mais um ato de serviço. Agronomia me serve. Tá falando, todos os homens deveriam fazer psicologia. Sabe, eu acho que gasta muito tempo. Acho que deveriam existir bons cursos. A gente pode pensar nisso, né, Jonathan? Fazer um curso para ensinar os homens como lidar com as mulheres, pronto. E aula de 3 minutos no máximo. Você vai fazer uma aula de 1 hora para um homem. Eu gosto de curso extenso pra caramba. O homem não lida com isso. Por quê? A gente vai falar agora mesmo, até da diferença, gente. Presta atenção. Agora vamos abranger. Se para um homem a maior necessidade é ser respeitado, ser necessário e ser satisfeito, para a mulher, a primeira é afeição. Olha só, Jonathan. Vocês estão entendendo por que os casamentos fracassam muitas vezes? Eles estão em mundos distintos. Eles estão em mundos distintos. A segunda, olha aqui. A segunda necessidade de uma mulher é uma comunicação aberta e honesta. Olha só, nós mulheres somos muito mais relacionais. Você já viu um homem fazendo amizade com facilidade? Claro que tem alguns que fazem, né? Mas a mulher, ela vai na dentista, ela fica amiga da dentista, da manicure, da vizinha, da mulher na fila do supermercado. E os homens? Os homens às vezes falam. Os homens é tão interessante que os homens, às vezes, o que eles falam assim, eles chegam e falam assim, ó. Bom. Aquilo ali, eu já falaria aí, beleza, tá tudo bem? Tá tudo bem com você? Pronto, acabou. E a mulher não. A mulher, ela gosta de estender essa comunicação. E foi uma coisa que, entendendo isso aqui, meu casamento melhorou, porque meu marido de manhã, agora é o WhatsApp, mas antes era o jornal. E eu queria conversar com ele justo na hora do jornal, ele queria morrer. Eu queria morrer. Por quê? Porque, olha só, os homens, eles entendem, ele conversa para obter informações. Olha, presta atenção, pega isso. Os homens conversam para obter informações. E as mulheres? Para obter interação. Então, essa conversa aberta e honesta, escolha a hora de você conversar com seu marido, pelo amor de Deus. Não vai conversar com ele na hora do futebol, que não está tendo esses dias por causa da quarentena, nem na hora do jornal. Isso mata vocês de raiva mesmo, Jonathan? Fala aí para nós. A questão é muito assim, a gente já tem a dificuldade de conversar. Né? A Elida colocou aqui que muitas das vezes só a mulher que procura aprender, né? Que vai atrás de aprender. Verdade, às vezes é porque é a prioridade, né? E é muito nisso. Às vezes, olha, a gente tem 24 horas, aí a mulher quer conversar na hora do jornal. Né? A gente tem, vamos supor que a gente não tem 24 horas, que a gente, né, dorme 8 horas. Aí tem 16 horas. Aí, não, vamos conversar na hora que a gente deita na cama. Sim. Nós vamos deitar para dormir. Aí quer conversar. Quer conversar? Nas outras horas do dia, você não para conversar. Mas aí é muito naquele sentido. Por que às vezes o homem não para conversar? Porque não vai direto ao ponto. Ao ponto. Não, você acha que toda hora eu vou querer ouvir que eu tenho um problema, que eu causei um problema? Né? Então, olha, não, o problema não é você, eu só preciso que você me ouça. Sim. Não, então tá. Eu quero fazer um vídeo, eu não consegui ainda, por causa dos meus bloqueios, coisas que eu aprendi na quarentena com a minha esposa. Eu vou fazer esse vídeo, eu vou postar. Ela me explicando sobre 6 estilos, esqueci agora, mas é de moda. Né? Aí ela começou, nós estávamos almoçando e ela começou a me dar uma aula. Né? E aí como, né? Aí o meu lado psicólogo falou mais alto. Eu falei, gente, por que ela tá me dando essa aula? Alguma coisa vai vir depois, né? Mas aí eu vou deixar o segredo, depois eu explico pra vocês no meu vídeo. E o máximo é a cara que ele fez, tipo, que isso? Pra quê? Então, olha, vá direto ao ponto, Isso é muito interessante, mas a mulher, ela também gosta dessa comunicação aberta e honesta. E entenda uma coisa, a gente espera que o homem vá conversar com a gente. Não, você precisa achar o momento
e respeitar esse tempo que às vezes ele chega, que ele precisa da caixinha dele do nada ali. O homem quer espaço. O homem, ele precisa de um espaço, viu? Muito mais do que a gente. Outra coisa também, e aí eu reforço, toca. Quando você for conversar, toca nele, encoste. Você vai ter atenção dele na hora, minha filha. Façam o teste e me contem. É código, viu? Pega esse código. E a terceira coisa que a mulher mais deseja é que o homem tenha um compromisso com a família. Sabe? Muito mais do que ser um bom marido, também ser um bom pai. E às vezes eles ficam com esse medo. Que o Jonathan falou aqui, gente, olha só, nem foi combinado. O que ele falou sobre mais cedo lá, talvez o medo desse homem não dar conta, ele sai de casa, ele se mata. Os homens, eles morrem muito mais cedo que as mulheres, porque eles não vão no médico, eles, não sei, o homem é meio doido, né? Tem mais testosterona no corpo, parece que não tem medo, às vezes. E aí eles se matam de trabalhar por amor à família, mas o que falta, o John, eu achei fantástica a tirada dele. Olha, você já perguntou para sua família o que eles querem? Porque muitas vezes esse homem está se matando de trabalhar e vocês não estão percebendo isso como amor. Porque o que vocês querem é mais proximidade, mais união. Faz sentido, Jonathan? Faz. É muito do sentido. Exatamente isso, sabe? Às vezes o homem está fazendo isso para provar que ele ama a família e as mulheres não reconhecem. Não entendem, não reconhecem. Então, às vezes é uma linguagem que ele demonstra amor. Por que o homem não vai no médico? Por que o homem não se cuida? Porque lá dentro da cabeça dele, ele é autossuficiente. No sentido assim, olha, eu não posso depender de outra pessoa. Eu não posso depender de outro homem. Eu tenho que resolver aqui sozinho. Né? Então, assim, cara, homem em terapia é 20% das mulheres. Então, assim, quando o homem vai ali, ou quando o homem procura ajuda, realmente porque ele já tentou tudo que ele podia e não conseguiu. Ele já ficou ali meia hora ali, gente, como que eu vou resolver esse problema? Calado, parado. É difícil para ele, muito difícil. Então faz muito sentido isso. E às vezes esse trabalhar demais, fugir de casa, ficar trabalhando, às vezes ele falou assim, não, mas eu te amo, eu tô te falando. Ah, mas como que você me ama? Não, eu tô trabalhando muito, você não me reconhece. Sim, né? entendeu? Então, mas aí é parar, né, e falar assim, olha, o que a gente precisa, ou o que eu, homem, preciso fazer para que essa família se sinta amada. Né? Sim. E eu vejo, porque como eu disse lá no início, gente, as meninas, eu não quero que vocês esqueçam disso. Nós somos amedrontadoras. Nós achamos que só do nosso jeito está certo. E os homens, eles só vão abrir espaço, eles só vão entrar se você der espaço, se você abrir esse espaço. E o que eu vejo, por exemplo, né, eu tô com 2 cunhadas agora, com bebês, né, recém-nascidos. Não é só você que sabe. E às vezes o homem vai tentar fazer ali, gente, ele não vai dar banho direito, às vezes ele não vai, entendeu? Está cuidando. Karina, concordo com você, mas às vezes é a maneira que eles acham para se sentir úteis. Porque ele vai trocar uma fralda, mas você não faz isso direito. Mas você lavou a vasilha, você não secou a pia. Para de reclamar. Então elogie, reforce para ele o quanto isso é importante para você. Aí vamos lá, para fechar, porque o Instagram, a mini live durou uma live inteira. Hoje está do jeito que a Nádia gosta, foi 1 hora de live. E é o seguinte, olha só, as maiores necessidades de um homem é ser respeitado, ser necessário e ser satisfeito. Para as mulheres, as principais necessidades dela, afeição, comunicação aberta e honesta e um compromisso com a família. Gente, não casa. Se vocês não souberem o que é importante um para o outro, não casa. Então, esse é o tema, né? Espero que tenha ajudado de alguma maneira. Jonathan, vamos abrir uma caixinha de perguntas e vamos responder sobre as questões que estão chegando pra gente, a respeito dessas diferenças. Topa? Pronto, Ótimo. Mandar aí, tem muita gente da minha vindo aqui, da sua indo lá. Ótimo. Né? Então, eu acho muito bacana, né? Abre uma caixinha e a gente vai responder, né? O que precisar, conte comigo aí. Sim. Tá bom. Então eu vou abrir agora, a gente está encerrando a live. A Paula, ontem eu ri da Paula, a Paula falou assim que tá obrigatório. Lá ouve a live para depois ir para a fazenda. Falei, isso mesmo. Isso é investimento no casamento de vocês, tá? Então venham para a live de amanhã. Eu vou abrir a caixinha agora. Jonathan, se você quiser abrir também, a gente vai fazendo essa troca. Pode ser? Pode ser. Tá. Eu quero agradecer, vou deixar salva, vou subir para o Telegram também, e também eu estou fazendo assim, além de subir as lives para o Telegram, eu estou mandando uns áudios
com alguns insights que eu tô tendo depois. O Jonathan também tem um Telegram, né, Jonathan? Tá bem legal seu canal. Famílias para um mundo melhor lá. Sim. Se postar Então mais, siga o mas eu tô Jonathan. lá. Mas não, a gente está indo, né? Muito obrigada, viu, Silvio? Pessoal, muito obrigada, eu quero agradecer, viu? E vou deixar a caixinha aberta. Pensem nisso, exerçam. Olha aqui, engraçado, né? O homem e tudo ser, e a mulher nem chega perto de ser. Não entendi, Matheus. Então, o que acontece? Não entendi, você entendeu? Não, também não. Manda Manda de novo. Depois. Aham. Seu marido tá aí. Pessoal, eu tô falando, assista com os homens para ver se faz sentido. Só amanhã, viu, gente? Amanhã eu vou ficar com muita vergonha de falar para homem. Isso, vamos aprender, a gente precisa conversar. Existe jeito, tem jeito pro seu casamento, tá? Eu digo assim porque eu percebo, né, Jonathan? Tem jeito pro casamento. Tem. A gente precisa acreditar e lutar para que aconteça, né? Não é fácil, mas é possível. Existem maneiras mais inteligentes, é isso que a gente está aprendendo aqui. Então, nós vamos abrir a caixinha de pergunta e é isso. Vocês querem fazer um print? Vamos fazer um print? Como que a gente fica, Jonathan? Para fazer um print e marcar a gente? Vamos ficar bonito aqui. Vamos ficar bonito, gente. Dá um sorriso aí, tira um print e marca a gente. E assim, o povo só pega a gente fazendo careta, né? Fazendo assim, quando faz uma careta. Aberta, né? É isso, marca a gente. Divulgue para os seus amigos, eu vou deixar salvo aqui lá no Telegram e vou abrir uma caixinha agora mesmo, tá bom? Jonathan, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigado você por mais uma oportunidade e a todos que ficaram aí acompanhando todos nós. Hein? Aqui, ó, o marido da Paula vai ser o primeiro a assistir a live de amanhã. Ai, meu Deus, eu tô com muita vergonha. Oh, meu Deus, mas vai dar certo, no final vai dar certo, tá bom? Sigam o Jonathan lá, quem não segue o Jonathan ainda, siga lá que é meu companheiro aí de lives e de vida, né, Jonathan? Tamo junto aí. Abraço. Tá bom. Um beijo pra Pri, tchau pra vocês, Deus abençoe e até amanhã. Beijo, abraço pra vocês. Tchau. Pra toda a sua família. Com Deus, muito obrigada. Tchau.